Olá, pessoal. Me chamo Poliana, serei a professora de vocês durante esse mês de agosto, na disciplina de Ética e Psicologia Aplicada. Eu não sei se vocês me conhecem ou se eu já fui apresentada no grupo de vocês. Eu sou psicóloga pela Unifasb de Barreiras, pós-graduanda em Psicologia, em Gestão Social e Políticas Públicas, e atualmente eu atuo como técnica de referência do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do município de Brotas de Macaúbas. Como vocês podem ver, eu não sou da área de enfermagem, mas fui convidada para essa disciplina, né, porque envolve diretamente os conhecimentos da psicologia, por conta das relações humanas, né, que vocês terão na atuação profissional de vocês. Então, eu tive que estudar um pouco da legislação de vocês e normativas que regem a formação e a atuação profissional. Então, será uma troca de saberes, pois a enfermagem necessita dos conhecimentos éticos acerca das relações humanas, que é uma das áreas de estudo e atuação profissional da psicologia. Então, será uma troca, né? Não sei, não sou detentora do saber, não tenho um conhecimento total sobre a legislação da enfermagem, né? Que eu sei foi o que eu estudei. E o que vocês tiverem de dúvidas também a gente vai procurando saber. Para tudo se tem resposta, né? Então, vocês são profissionais que necessitam de conhecimentos, né? Um mínimo de conhecimento sobre relações humanas e comportamento humano, né? Para uma boa atuação de vocês, porque vocês vão atuar com pessoas enfermas, né, doentes. A maioria dos profissionais técnicos de enfermagem atuam com pessoas adoecidas. Então, não é só a questão biológica, né, o físico que está abalado, as emoções também estão abaladas. Então, essas pessoas têm diversos graus de sofrimento diante daquele adoecimento. Então, é extremamente necessário que a gente estude a questão ética da atuação profissional nesse cuidado, né, com as pessoas. Então, vamos iniciar nossa aula, né? Vai ser uma aula rápida, prometo a vocês, para não tornar cansativa. Trouxe aqui inicialmente uma conceituação histórica para a gente se nortear aí de onde é que veio essa palavra ética que hoje todo mundo utiliza. Então, a palavra ética vem do grego, ethos, que se refere ao modo de ser do indivíduo ou do caráter do ser humano. Na Grécia Antiga, lá pelo século IV a.C., os filósofos foram os primeiros a pensar sobre ética, associando a ideia de moral e cidadania. Eles, os filósofos, né, foram responsáveis por diversas teorias, né, conhecimentos e pela fundação de diversas áreas da ciência, tal como a psicologia. Então, eles precisavam conceituar, né, os termos honestidade, fidelidade e harmonia para que a sociedade vivesse em constante harmonia, né, entre os cidadãos. Então, esse termo que é histórico e é bem antigo, atualmente ele tem sido tema de discussão constante entre os diferentes espaços profissionais e mais ainda quando se diz respeito à saúde humana. Espera-se que os profissionais da saúde conheçam profundamente o aspecto técnico da profissão, mas que também saibam lidar com os colegas, os pacientes e clientes e a sociedade em geral, com uma postura de respeito e justiça. Numa palavra, né, uma postura ética. Então, além da parte técnica da profissão, que vocês precisam ter domínio, né, como atuar, como aplicar uma medicação, como aferir os sinais vitais, né, da pessoa. Além de todos os aprendizados e conhecimentos técnicos da sua profissão, vocês precisam também saber lidar com os profissionais, né, e com os pacientes ou clientes da melhor forma possível. Isso diz respeito a uma postura ética. A ética e a moral, elas estão sempre ligadas.
não se fala em ética sem falar sobre moral. Então, trouxe para vocês dois conceitos, né, de dicionários que a gente encontra também no Google. Eu sempre busco no Dício, todas as palavras que eu não conheço, eu sempre busco no Dício, né, que é o mais popular. Então, a ética seria uma parte da filosofia que se dedica à análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, geralmente tendo em conta seus valores morais. Por extensão, né, para ser um conceito coletivo, seria a reunião das normas de valor moral presentes numa pessoa, sociedade ou grupo social. Seria todo o conjunto de regras morais e valores morais que aquela pessoa, sociedade ou um grupo tem. Por exemplo, a ética parlamentar, né? As regras que envolvem o comportamento dos congressistas, dos deputados, etc. A ética médica ou a ética da enfermagem. Já a moral seria os preceitos e regras que, estabelecidos e admitidos por uma sociedade, regulam o comportamento de quem dela faz parte. Seria aquelas pessoas que atuam com moral, né? Que procedem com justiça, ou seja, são corretos, decente, honesto, íntegro, justo ou probo. Seriam esses sinônimos, né, de pessoa moral. O contrário disso seriam pessoas desonesta, errado, imoral ou indecente, que seria o contrário, né, de uma pessoa que tem moral, que tem ética na sua atuação. Portanto, a ética é um ramo da filosofia de origem grega que caminha juntamente com a moral, que é estabelecida por meio de regras que determinam o comportamento de um grupo social. A ética ela é inerente à condição humana, desde que as pessoas começaram a se comunicar, relacionar e definir as regras de convivência social. Pode ser que lá nos primórdios, né, antes de ter definido essa palavra ética, eles não sabiam exatamente o que era, mas já existia. Quando o ser humano começou a se relacionar, já existiam regras de convivência social. Só que algumas questões éticas, elas não são universais, que quer dizer, elas não são válidas no mundo inteiro. Elas variam de acordo à época e à cultura. Ou seja, talvez o que era ético considerado correto antigamente, por exemplo, na época de Cristo, né? As mulheres que cometessem adultério, né, que traíssem seus companheiros, elas eram apedrejadas. A gente nem tem relatos de homens que cometeram a mesma coisa, porque talvez a relação com outras parceiras fosse aceitável entre os homens. Então, hoje, não existe mais essa questão, né, de apedrejamento, graças a Deus. Porque meio que igualou, né, as responsabilidades, digamos assim, e as punições para quem faz esse tipo de coisa. Então, dá para ver que há algumas questões de ética e moral, elas alteram conforme o tempo e também conforme a cultura. O que é ético, o que é certo e bom para nós no Brasil, talvez não seja certo e bom na China, digamos assim. Então, deu para ver que a ética e a moral são um produto histórico e cultural, que define o que é certo, o que é errado, o que é bom ou mal para cada sociedade e cultura. Então, adentramos agora na ética na profissão, ou ética profissional. Então, na internet, a gente encontra diversos artigos em relação à ética profissional de cada área, né, de atuação. Enviei para vocês, né, 2 artigos da área de enfermagem, da ética profissional especificamente na área de enfermagem, e um deles fala até sobre as comparações entre a formação ética humana da profissão de enfermeiros e da profissão de técnicos de enfermagem.
Os autores colocam que a ética na profissão não deveria ser diferente das práticas da sociedade. Alguns autores, né? No entanto, sendo a profissão embasada na ciência e não nas crenças de uma sociedade, os profissionais, além da ética como seres humanos, além das regras gerais de convivência e relações que a população tem e segue, ou deveriam seguir, cada profissão ou área de atuação tem suas regras inerentes à profissão. Essas regras são consolidadas nos códigos de ética profissionais. O que eu quis dizer, né, com essa colocação? Além da gente ter nossa formação cultural pautada em ética e valores morais, né, de acordo com aquela crença que a gente cresceu na nossa família e foi educado, a gente vai passar a conhecer valores da ética profissional, que quer dizer que não vai ser embasada no que a gente acredita ou no que a gente tem como certo e errado da profissão. Serão valores gerais, né, que são colocados como base e como padrão para a atuação daquela profissão, visando respeitar os direitos humanos, né, independente de condição ou classe social. Cada profissão, ela tem, além da legislação geral, né, de respeito humano ao direito à vida, de garantia dos direitos profissionais e humanos, né, cada profissão tem suas regulações específicas. Então, é importante e extremamente necessário aos profissionais de uma determinada área conhecer as normativas e as orientações legais da sua área profissional. É o mínimo que a gente pode fazer, é conhecer os documentos que regulam a nossa profissão e exercício profissional. Então, dentro da enfermagem, os principais documentos, né, marcos legais que regulam a profissão são a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, que já sofreu diversas alterações, né, que a gente vai ver nas próximas aulas, e a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, que é a resolução número 564 de 2017. Nos slides eu vou deixar o link, né, do COFEN, mas à frente eu vou mostrar para vocês o site oficial do Conselho. Então, essas duas legislações. A 7.498 é a legislação que regula o exercício profissional da enfermagem, que vai dizer, né, quem são os profissionais enfermeiros, enfermeiras, quem são os auxiliares de enfermagem, os técnicos e quem são as parceiras. Quando eu quero dizer quem são, eu quero ressaltar que é a documentação que diz e que capacita quem é esse profissional. Porque se não houvesse esses documentos que descrevem quem pode atuar como esse profissional, qualquer pessoa poderia dizer, eu sou enfermeiro, se não tivesse esses documentos padronizados por conselho. Então, essa lei ela vem descrever as características de cada profissional desses, os direitos e deveres. E a gente vai estudar essa lei em uma outra aula à frente, bem a fundo. E a outra normativa é a resolução do COFEN 564 de 2017. Essa resolução foi atualizada, tá? Tem uma outra resolução de 2007, pode ser que outros cursos de técnico utilizaram essa, mas a gente precisa estar atentos, é o mínimo, é uma questão ética, a gente está atento às normativas atualizadas da profissão. Nenhum conselho vai, digamos assim, amenizar a penalidade daquele profissional se ele justificar que não tinha conhecimento da atualização de tal resolução. A gente tem, por obrigação, como profissional que somos, conhecer as normativas atualizadas da profissão. Então, essa resolução ela é conhecida como o Código de Ética Profissional. Conheçam, estudem, viu? A gente vai estudar ela também na próxima aula.
nas próximas aulas, aliás. Então, esse código ele vem dizer o que é direito e o que é dever das profissões de enfermagem. As profissões organizadas, elas têm seus conselhos, sindicatos ou associações que visam garantir a atuação profissional pautada na ética e no compromisso com a vida do ser humano, além de buscar garantir os direitos e melhores condições de trabalho a todos os profissionais do país. Então, as profissões, elas têm uma organização dos profissionais que visam orientar e fiscalizar os profissionais no exercício. Na enfermagem existem os CORENs, que são os Conselhos Regionais de Enfermagem, que são por região ou estado, que são submissos hierarquicamente ao COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. Ambas as autarquias, elas são compostas por profissionais da área, ou seja, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, escolhidos pela própria categoria por meio de voto democrático. Então, a psicologia é de 3 em 3 anos, né, que a gente se reúne, ou online, de forma online, a gente realiza o voto em uma chapa para ser o conselho, né, regional e o conselho federal da área. O COFEN e o COREN e os CORENs, né, têm o papel de regular, orientar, deliberar e fiscalizar o exercício dos profissionais da enfermagem, bem como aplicar penalidades caso a legislação seja descumprida. Ou seja, nos cursos, né, de técnicos de enfermagem, vocês recebem a disciplina de ética, mas nada garante que vocês irão cumprir cada item, né, do código de ética. Então, para isso que temos os conselhos, que estão aí no nosso pé, né, fiscalizando a nossa atuação profissional, para que seja respeitado, né, a técnica que foi lhes ensinado, né, e respeitado os direitos humanos. Além disso, os CORENs realizam as inscrições profissionais que permitem o exercício profissional na região de forma legal. Ou seja, vocês já devem saber que quando concluírem o curso de técnico de enfermagem, terão que se inscrever no COREN para que possam atuar de forma legal, né, na profissão e serem orientados também, porque muitas vezes a gente acha que o conselho é só para fiscalizar, mas ele é para nos orientar caso a gente tenha alguma dúvida a respeito de contrato, a respeito de como atuar em determinada questão, porque uma vez ou outra a gente vai ter que lidar com diversas decisões que, por vezes, a gente fica na dúvida mesmo, porque não somos obrigados a sabermos de toda a atuação em todas as situações. Então, o conselho está aí também para nos orientar. Aqui eu trouxe para vocês uma captura de tela do site oficial do Conselho Federal de Enfermagem e ressaltar para vocês que é importante que vocês conheçam os meios de comunicação oficial da profissão, porque existem diversos perfis, né, nas redes sociais, Instagram, de profissionais da área, mas existem os perfis oficiais dos conselhos, que são os que vocês precisam mesmo seguir e conhecer, porque eles estão sempre atualizando. Vou até tentar mostrar aqui para vocês o site do conselho. Este, que é o site oficial do Conselho Federal de Enfermagem. Então, aqui já tem, né, atualizado, né, diante dessa pandemia, as informações sobre a pandemia, né, provavelmente aqui do lado que eu não consigo ver, tem documentos, né, que orientam a atuação profissional diante dessa pandemia, que é algo sem antecedentes mesmo na atuação profissional, sobre colocação e retirada de EPIs, tem notas técnicas, várias coisas relacionadas só à pandemia. Aqui tem a parte institucional, né, que vem falar sobre as eleições, né, qual é o conselho que está atualmente, quem são essas pessoas, né, esses profissionais, sobre os concursos da área,
planejamento, questões de missão e valores, tem tudo aqui sobre a instituição, né, Conselho Federal de Enfermagem. Aqui, que é o que nos interessa nessa disciplina, está a legislação. É óbvio, né, que vocês não vão conhecer, não vão conseguir ler e decorar todas as portarias, notas técnicas, leis e projetos de leis e resoluções, mas é importantíssimo que vocês conheçam pelo menos a legislação que regulamenta o exercício profissional e a resolução do Código de Ética Profissional. Daí, né, na atuação de vocês, quando estiverem na área lá, que seja unidade de saúde ou laboratório, vocês vão poder estar olhando cada portaria de cada área específica, né? Porque a área de atuação é bem ampla, assim como a psicologia, né? A parte profissional, né? Que vem falar sobre cursos, eventos, a parte de formação profissional mesmo, artigos científicos, né, que são as últimas pesquisas da área, a imprensa, né, as informações, né, do conselho, notícias, fotos, eventos, etc. E demais outras possibilidades, né, que vocês podem estar explorando. E aqui do lado me chamou a atenção, né, uma relação aqui da psicologia com a enfermagem, né, que é o apoio em saúde mental para os profissionais de enfermagem, que estão principalmente atuando diretamente e na linha de frente da prevenção, tratamento, né, às pessoas infectadas pelo Covid-19. Então, diante das condições de trabalho muitas vezes precarizada, né, pressão psicológica, sobrecarga, né, de horário, uma mudança total que os profissionais de enfermagem vêm sofrendo pela questão do uso de equipamentos, né, a demora que você tem que ter na questão até de tomar água, de ir ao banheiro, por conta do risco de infecção, né? Todas essas pressões que os profissionais estão sofrendo dentro das unidades de saúde e hospitais, existe já no site do Conselho esse apoio em saúde mental, que provavelmente é um bate-papo, né, para dar um apoio, um suporte psicológico aos profissionais da área. Voltando aqui, o Conselho Federal, né, acho que essa parte ficou repetida do slide, ficou. Eu já falei, né, que o papel dos Conselhos Federais e Conselho Regional de Enfermagem. Então, vamos para relações humanas, né, que é onde a psicologia entra um pouquinho mais. A ética, ela pauta as relações humanas, pessoais e profissionais, visando garantir um bem-estar biopsicossocial às pessoas atendidas, bem como aos profissionais. Então, a gente não precisa apenas, nós profissionais, termos e seguirmos a ética. A gente deve seguir, né? Mas as pessoas atendidas também têm a questão ética para seguir, de respeito, né, ao profissional e tal. Então, essas relações que são pautadas de ética, elas visam garantir um bem-estar não só biológico, né, a parte física nossa, mas como o psicológico e o social também, para que as nossas relações sejam mais harmônicas, né, que não tenhamos tanto conflitos. Então, o profissional ele é pautado de técnicas da profissão que permitem atuar de forma eficaz nos cuidados com o paciente ou cliente. No entanto, se utilizar apenas da técnica, a assistência torna robótica e tecnicista, desconsiderando a subjetividade dos sujeitos. Então, sabemos que temos os conhecimentos científicos e técnicos da profissão que devem ser usados e termos bastante dominação sobre eles, né, na hora da atuação do exercício profissional. No entanto, a gente precisa considerar a subjetividade, a diversidade das pessoas, dos sujeitos, pois a atuação profissional ética, ela deve levar em consideração, para além das regulamentações profissionais, que são o quê? As resoluções, as leis, né? Os decretos,
tem que ser, além do cumprimento dessas legislações, o cuidado humano da pessoa atendida, de forma que torne a relação paciente e profissional mais humana e satisfatória possível, o que colabora para o tratamento e recuperação do paciente. A gente sabe que nos atendimentos mais acolhedores, mais humanos, o tratamento tende a ser mais eficaz e o paciente tende a se recuperar mais rapidamente. Então, essa também é uma questão ética, a humanidade, né, daquele profissional. A gente é profissional, a gente tem a parte técnica, mas a gente também precisa ter essa sensibilidade com a pessoa humana. Os valores morais, eles são socialmente construídos e ditam os comportamentos humanos. Então, é uma construção mesmo social, não é algo que vem como receita de bolo e vai ser assim para sempre, né? A gente vai construindo socialmente o que é certo e errado, que aquela cultura julga como certo e errado. E dessa forma se constroem os padrões, né, socialmente aceitos. E as pessoas que fogem desse padrão esperado e aceito socialmente, elas estão sujeitas a sofrer discriminação e preconceito. Não quer dizer que essas pessoas que fogem do comum sejam erradas, quer dizer que elas sejam diferentes, diversas, né? Então, os profissionais das diversas áreas de atuação, não apenas os técnicos de enfermagem, eles devem respeitar, acima de tudo, as diversas formas de manifestação desses sujeitos, atendendo e cuidando sem diferença aos demais. Como, por exemplo, um profissional técnico de enfermagem cristão, né, hétero, atendendo uma pessoa de matriz africana, por exemplo, candomblé, e que seja transexual, digamos assim. Então, a tua atuação profissional tem que ser pautada na ética profissional e no respeito à diversidade humana. Ela não pode ser diferente de você atender uma pessoa com as mesmas características ou valores ou crenças que você tem. É isso que se relaciona com a ética, né? Na nossa atuação profissional. É você atender uma pessoa diferente de você da mesma forma como você atenderia um parente seu, que é mais próximo de como você se comporta, ou como você se acredita, né? O que você acredita na vida, digamos assim. Para finalizar, deixar um deverzinho de casa aqui para vocês, né, que já vai ser um início de uma atividade avaliativa, porque eu acredito que se juntar todas as 4 aulas e fizer uma avaliação vai ficar muito conteúdo, né, para vocês assimilarem e responderem, né. Então, vou deixar essas 4 questões aqui para vocês estarem respondendo e enviando as respostas no meu e-mail. A primeira questão, né? Qual é a relação da ética e da moral com nossa formação e atuação profissional? Como se dá a atuação ética de profissionais de enfermagem? Quais são as características dessa atuação ética? Por que é necessário o estudo da ética na formação das profissões? E se há divergência na formação ética de enfermeiros ou técnicos de enfermagem? Se existe alguma diferença nessas duas formações, porque a enfermagem são 5 anos, né? Os técnicos de enfermagem são 2 anos. Será que existe diferença na formação ética humana dessas duas profissões que estão na mesma área de atuação? Então, procurem responder, né, com o que vocês conseguiram assimilar da aula de hoje. Procurem não fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar do Google ou do Wikipédia, como minha professora dizia, que é um conhecimento do senso comum. Procurem colocar aí nas respostas o que vocês conseguiram entender da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá aqui meu contato. Acredito que eu já vou estar adicionada ao grupo e o e-mail que vocês devem enviar as respostas. Qualquer dificuldade em enviar ou em responder, podem estar me procurando. Certinho?
Bons estudos a todos e até a próxima aula.